Prontinho, pessoal. Agora sim, ó. Agora vamos estudar as listas, tá? A estrutura está formada. Temos aqui os arquivos, tá? As páginas estão linkadas, né? Ó. Eu deixei exatamente assim, mas a gente pode começar de novo. Vou fechar tudo aqui, ó. Né, ó. Vou abrir o Visual Studio, certo? Vou fechar tudo aqui, ó. Vou limpar ele aqui, ó. Posso fechar a pasta aqui, né? Ó. Fechar a pasta, ó. Zerei. Não tem nada aberto, beleza? Eu vou aqui abrir uma pasta. Vou na área de trabalho, pasta HTML, selecionar pasta. Fechou, certo? Vou abrir aqui o arquivo index, ele vai carregar. Botão direito aqui dentro, Open with Live Server. Ele vai abrir aqui uma janela. O Windows armazena o último tamanho que você deixou da janela, por isso que ele ficou assim, tá? Olha lá, certo? Eu posso arrastar aqui para o lado para deixar menorzinho. Eu posso clicar nesse ícone para expandir, recolher essa estrutura aqui lateral, beleza? E aqui a página não está quebrando, tá vendo? Eu tenho que rolar aqui embaixo para ver o conteúdo. Aí nós lembramos daquele atalho lá, ó, Alt Z. Ele quebra o texto para ficar tudo visível para você, tá bom? Estamos aqui na página index, vou clicar em listas, Home, lista. Vou deixar assim, porque nós vamos ver agora os tipos de lista HTML, né? Lógico que na verdade é o tipo de listas. Então vamos lá, vamos deixar o H lá embaixo que não tem problema. Vamos fazer o seguinte, tipos de lista HTML, certo? Eu vou pular umas duas linhas aqui. BR. Aí, deixa eu apagar esse aqui de errado. Beleza? Então, nós vamos ver 3 tipos de lista HTML, tá? Lista número 1. Vou colocar aqui um H3. Lista desordenada. Lista desordenada. Aqui ficou feio com 2. Deixa eu apagar um aqui. Ficou melhor assim. Tá? Vou colocar um aqui na frente. Aí, lista desordenada. Então é o seguinte. Para fazer lista no HTML, obviamente você vai precisar de... Vou dar um Alt Z aqui para quebrar. Aí. Você vai precisar de uma tag, certo? E qual tag nós vamos usar? Nós vamos usar a tag OL, certo? Beleza? Na verdade não. Desordenada é UL, né? UL, tá? Lista desordenada, UL, tá bom? Tudo que ficar dentro desse UL, dentro dessa tag, vai ser uma lista desordenada e eu vou explicar por que é desordenada, tá? Lembrando que as tags são todas em inglês, então provavelmente é UL, porque L é de list e com certeza a palavra desordenada em inglês ela deve começar com U, né? Então deve ser under list, alguma coisa assim, tá bom? Então vou colocar aqui, ó. Lembrando que para puxar o VS Code não precisa iniciar com um sinal de menor, né? A gente só coloca o nome lá, o L, e dou o tab e ela vem formatinha para mim. O que eu vou fazer aqui, ó? Dentro dela, tudo que tiver dentro dela é uma lista desordenada, tá? Agora, o que é interessante? Deixa eu digitar uma coisa aqui, fazer um teste, ó. Arroz. Né? Vou dar um Ctrl S. Olha lá. Repara que se eu só digitar arroz, ele fica solto aqui, ó. Certo? Se eu digitar, por exemplo, feijão e dar Ctrl S, olha lá. Ele põe na frente um do outro, mesmo eu colocando um embaixo do outro. Então, assim, no navegador, no HTML, tudo é tag. Tudo é tag. Então, até dentro da tag onde você monta uma lista, existe uma tag para cada linha que você vai fazer, tá? Que é a LI. Certo? Todo item que você criar dentro de uma lista, ele tem que estar entre as tags LI. Tá? Você pode decorar essa LI como uma linha, ou uma lista, ou item da lista, né? LI, list item, o item da lista, alguma coisa assim.
tá bom? Então eu vou colocar agora o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, arroz. Olha lá. Aí ele botou até um marcadorzinho bonitinho lá, ó. Repara na página que tem um marcador lá, né, ó. Certo? Beleza? Eu vou colocar aqui LI, colocar frango. Aqui eu vou digitar LI. Eu vou colocar feijão. Certo? E vou deixar assim. E vou dar Ctrl S. Pronto. Simples, né? Essa é uma lista desordenada em HTML, certo? Onde você pode criar itens um abaixo do outro, tá bom? Formando uma lista. Por que essa lista é desordenada? Porque a ordem dos itens não importa, tá? Você só quer mostrar uma série de coisas, mas não é um passo a passo, não é uma coisa para você seguir. Então é apenas itens jogados, também? Seria de repente para você montar tal peça, para você montar esse equipamento, você precisa dessas peças aqui, tal. Não importa a ordem. Você vai listar as peças. Precisa de uma chave de fenda, um martelo, um parafuso tal, rosca tal, um alicate tal. Certo? Não tem uma ordem específica. Por isso é uma lista desordenada, né? Beleza? Bom, qual que é o segundo tipo de lista? Vamos dar aqui o BR, para pular uma linha, Ctrl S. Vamos criar agora um outro H3 e vai chamar 2 lista ordenada. Beleza? Bom, a lista ordenada agora sim é o OL, né? Que eu falei da outra vez, ó, OL. Fechou? O que é o OL? É Ordered List. Provavelmente esse word é de ordem, certo? Nós vamos criar aqui um LI. Lembrando que o LI é um item dentro da sua lista, tá? A tag OL informa que ela é ordenada. No outro exemplo, o L informou que é uma lista desordenada. Agora, olha a diferença, né? Eu vou montar aqui um prato, né? Arroz, feijão e frango. Então a gente sabe que o feijão vai embaixo, certo? Depois o arroz vem por cima. E por último vem a proteína, que é o frango. Certo? Ctrl S. Olha lá. Lista ordenada. Certo? Feijão, arroz e frango. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Ó, uma coisa que eu não tinha mostrado ainda para vocês, eu vou mostrar o seguinte, ó. Existe uma coisa na linguagem de programação e também nessa linguagem de marcação, que é o HTML, que é um recurso muito importante chamado comentário, tá? Quando você desenvolve um código, quando você desenvolve uma página de marcação como HTML, ou até mesmo faz uma página de estilo e formatação, que é o caso lá do CSS, os comentários são muito importantes numa estrutura de código para que qualquer pessoa que bata o olho naquele código, ou até mesmo você que criou aquele código, saiba para que cada linha ali serve, ou cada estrutura, ou cada pedaço daquele bloco serve. Se eu não me engano, para fazer comentário aqui no HTML, se a minha memória não estiver enganada, eu acho que é a tag exclamação e traço. Eu não sei se aqui ele vai pôr sozinho. Ele não vai colocar, porque se eu colocar exclamação, ele vai puxar o doctype, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, é exclamação, é isso mesmo. Ó. Você abre a tag, você abre o sinal de menor, né? Para abrir uma tag, você põe o sinal de exclamação e dá 2 traços. Olha lá, ele já criou ali. Ó. O que é interessante do comentário, tá? Coloca aqui, ó, lista na qual a ordem dos itens não é importante. Ó, digitei um texto aqui, tá? E aqui embaixo, onde acaba o L, eu vou colocar aqui, ó. Vou digitar aqui assim, ó. Fim. Oh meu Deus, próximo não. Fim da lista desordenada.
ordenada, certo? Olha que legal. Repara que está com uma cor diferente, né? E eu vou dar um Ctrl S para salvar. E repara que esse comentário ele não aparece aqui no meu navegador. Eu não estou vendo esse comentário. Ele serve para mim. Ele serve para eu que estou digitando o código, que estou criando a documentação, para eu ver aqui onde começa e onde acaba a estrutura da lista desordenada, certo? E uma outra coisa importante também, quando a gente faz qualquer linguagem de programação ou até mesmo de marcação, é a questão da indentação, certo? Ou seja, você alinhar melhor as estruturas que vão dentro das outras. Então, se aqui no canto esquerdo, né? Opa, recolhi aqui. Se aqui no canto esquerdo você tem o L como a estrutura principal, é interessante que o LI não fique na mesma linha. Por quê? Porque é bom visualmente eu informar que o LI está dentro de uma outra tag. Tá? Então o que a gente faz? Geralmente nesse caso a gente usa o tab. Você digita lá o L, como você vai ter toda uma estrutura dentro dele, você coloca ela para frente. Ó. Tá? Isso chama-se identar o código. Né? Você acaba fazendo com que visualmente você saiba que o LI está dentro da UL. Tá? Isso é muito importante. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo com a segunda lista. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Ó. Vou pular uma linha aqui. Vou fazer aqui. Ampliar maior. Lista na qual a ordem a ordem dos itens é importante. Beleza? E aqui embaixo, depois do OL, eu vou colocar aqui fim da lista ordenada. Tranquilex, vou dar um Ctrl S, salvei. Isso aqui serve para mim, não muda nada no meu código lá. Então vamos falar sobre a lista ordenada, né? Que nós acabamos de criar. Vamos indentar ela aqui, ó. Pum, 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 vai ficar bonitinho. E olha só, a lista ordenada mostra para mim aqui agora o seguinte, ó. 1, 2 e 3. Por que ela é lista ordenada? Porque agora existe uma ordem, né? Olha os números ordinais ali, 1, 2, 3. Ou seja, agora é importante. Você cria a lista ordenada quando você vai passar algo em que tem que ser naquela ordem específica. Primeiro passo, faça isso. Segundo passo, faça aquilo. Terceiro passo, faça isso aqui. Tá? Ou então você vai fazer um sumário, uma ordem, página 1, página 2, página 10, página 3. Ou seja, a ordem é muito importante. Então você coloca numa sequência ordenada. Beleza? Bom, é bem simples, né? Não tem assim muito segredo não, tá bom? Agora vamos fazer agora o último tipo de lista. Esse último tipo de lista ele é bem diferente. Eu vou até comentar aqui agora. Tá? Lista de definição. Essa aqui é bem diferente, mas é bem tranquila de entender também como ela funciona. Tá? Bom, a lista de definição, né? Ela usa a tag DL. DL. É DL? Eu acho que é DL. Eu acho que é Definition List Determinant. Eu acredito que seja DL, hein? Se tiver errado, a gente vai saber. Não tem problema, cara. Não tem problema. Ensinando para aprender, cara. Não tem problema não saber, mas eu acho que é DL. Tá? O que é DL? Quando você cria uma DL, uma lista de definição, você vai usar para explicar alguma coisa. Tá? E assim como na OL você tem as linhas, na DL também. Só que aí na DL é bem diferente. Tá? Por quê? Porque você tem a DL, onde você está dizendo que vai criar uma lista de definição, onde você vai explicar um termo, mas você precisa colocar mais dois itens agora. Em vez de colocar o LI, nós vamos colocar uns itens diferentes. Nós vamos colocar o DT, que é o termo a ser definido, certo? Então vou colocar aqui, ó, arroz, certo? E nós vamos colocar agora o DD, que é a descrição desse termo, tá? Eu vou pegar aqui na internet aqui, ó,
arroz. Vou pegar uma definição aqui no Google aqui, o que é arroz. Aqui. Peguei? Peguei. Aqui. Vou copiar e vou colar aqui no navegador. Bom, se eu não me enganei, né? Se eu não cometi nenhum erro, vamos dar o Ctrl S e ver o que acontece. Salvei. Ah lá. Certo? Olha só. O DL, tá? É uma lista de definição. Eu não sei se esse D significa definição, tá? É em inglês, não sei. Mas eu decorei assim e eu percebi que ficou fácil de lembrar depois para mim mesmo, tá? É uma lista de definição. Só que diferente das outras listas, onde você usa o LI como item, né? Dentro da DL você precisa criar o título do que você vai explicar e a explicação em si. E aí existem duas tags. A tag DT, né? Ou seja, o termo que você vai definir, tá? O termo, né? No caso arroz. E você tem também o DD, que é a descrição. Então, se você pensar que um D é sempre a definição, né? Aí eu vou definir alguma coisa, é uma DL, é uma lista de definição. Então o D nunca sai, porque o D é o de definir, né? Definir o que é. É o D, guarda esse D. Então o L é de lista, o T é o termo e o outro D é a descrição. Então DL, DT e DD, tá? Não sei o nome correto desses termos em inglês, tá bom? Mas decorei assim e ficou fácil para lembrar, tá? Tanto que mesmo sem ter repassado muito esse conteúdo, eu acabei lembrando aqui como é que faz e passando para vocês. Por quê? Porque vem na minha memória essas coisas que eu decorei. Lista de definição, termo a ser definido e a descrição do termo, tá bom? Ou a descrição da definição, né? Tá? É o DD, beleza? Vou dar o Ctrl S. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um outro DT, né? Um outro termo que eu vou definir, que é o feijão. Vou fazer o seguinte, vou respeitar a ordem lá de cima. Eu vou colocar aqui em cima, tá? DT, colocar feijão. E aqui eu vou colocar DD. A mesma coisa que eu fiz arroz, eu vou pegar aqui. Ó. Pegar aqui. Nossa, ficou apertadinho ali. Vou colocar feijão. Aqui, vou pegar a definição bem curtinha do que é feijão aqui, só para, né? Feijão, nome comum, beleza. E por último aqui, ó, DT frango. E aqui DD, vou pegar uma explicação do que é frango. Eu não sei se vai ter alguma coisa aqui, né? No contexto, culinário. Aí, ó, pronto. Vou fechar aqui. Vou botar para nossa lista. Aí. E aqui agora eu vou dar um index. Vou pular umas linhas aqui, né? Ó. BR. Ele não faz sozinho BR? Ah, fez BR. BR, tá bom. Vou pular umas linhas aqui e deixar o home lá embaixo. Fechou? Pessoal, é isso. Aí, ó. Lista HTML, tá bom? Não tem muito segredo não, beleza? Simples de fazer e você pode usar como você achar melhor aí, certo? Só não pode esquecer disso, né, do LI, que é o item da UL e da OL, e que a DL tem essas diferenciais, né, que se você colocar dentro, se você não coloca LI, né, você coloca outras tags dentro. Agora, a gente pode tentar fazer o seguinte, será que é possível, estou pensando aqui agora, tá? Vamos fazer um teste. Que eu coloque este feijão, arroz e frango, eu coloque esse marcador aqui na frente, né? Eu precisaria que cada uma dessas DL fosse uma OL. Tá, vamos tentar fazer. Olha só que interessante. Hein? Pensei nisso agora, hein? Vamos lá, ó. Eu vou colocar toda a DL, toda a estrutura que eu fiz de lista de definição dentro de uma OL. Certo? Eu vou recortar aqui a tag final e vou colocar aqui embaixo. E vou dar Ctrl S. Tá,
Já jogou para frente, deu certo. Mas ele não colocou o marcador, porque eu não fiz o LI. Ou seja, cada um desse DT aqui, na verdade, vai ser um LI. Vou colocar aqui. Vou fechar aqui, LI. Opa, ele fechou já. Dá o Ctrl S. Ué, deu errado, hein? Ah, é o L, né, pessoal? Não o L. É desordenado, não é ordenado. Eita caramba! Aí. Aí, agora sim, deu certo. Ó. Aí eu posso vir aqui no outro DT e vou colocar LI. Vou recortar ele aqui, colocar ele no final aqui. Cara, já me perdi. Não é aqui não. É aqui, ó. É na frente do título do arroz. Aí, né? Eu posso até quebrar aqui para ficar mais fácil de entender, para não ficar muito confuso. Não, aqui não. Aqui, quebrar aqui. Aê! E aqui também, LI. E vou colocar lá no final. LI. Dá um Ctrl S. Aí, que bacana aí. Misturei duas listas. Tá vendo? Poxa, agora que eu vi que eu não coloquei o título aqui, né? Na última aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um H3 aqui. Lista de definição. Opa, falhou tudo aqui. Definição de termos. Aí. Prontinho. Dá um Ctrl mais. E na verdade aqui tem um 3, né? 3. Ctrl S. Ah, legal. Show de bola. Isso aí, ó. Nossas 3 listas criadas aí. Certo? Tipo de lista HTML, uma lista desordenada, uma lista ordenada e a lista com definição. E no final fizemos uma brincadeira, hein? Misturamos aqui, ó, a lista de definição com uma lista desordenada. Ficou até que bonitinho. Beleza? É isso aí, valeu. Tchau.